Paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, que bom, eu também estou. Vocês podem se assentar, amém? Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a liderança pela confiança. De mim mesmo, eu nada tenho, né? Mas o dono de tudo está aqui. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Glória a Deus. Ruth, capítulo 2, 8º livro da Bíblia, não é tão difícil de achar. Bem no comecinho. Amém. Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao 12. Que diz assim: Falou então Boaz a Ruth: Ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: Porque encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: Foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixastes pai e mãe e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e seja ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção viestes buscar refúgio. Glória a Deus. Antes de discorrer um pouco desta passagem, para entendermos melhor, Ruth era nora de Noemi. Voltando bem atrás, no início da história, Elimeleque, marido de Noemi, ele tinha 2 filhos e foi com a sua família morar em Moabe, porque em Israel estava tendo uma crise de fome, decorrência do pecado daquele povo, né? E sabendo que em Moabe tinha alimento, eles partiram para lá. Tempo depois, Elimeleque ele faleceu, deixando Noemi viúva, apenas com seus 2 filhos. E aí, os filhos cresceram, se casaram com Ruth, um se casou com Ruth e o outro se casou com Orfa. E não muito tempo depois, cerca de mais ou menos 10 anos, os 2 também faleceram. E aí, Noemi pegou as suas 2 noras e soube que em Israel estava tendo alimento novamente, em Belém estava tendo alimento. E aí, ela decidiu, pegou suas noras e foram rumo a Belém, numa distância de mais ou menos 300 quilômetros. E no meio do caminho, Ruth olha para as suas noras e declara para elas: Mas por que vocês estão vindo comigo? Porque eu não tenho mais condições de gerar filhos novamente. Porque na época, quando se morria os maridos e tinha parentes, as viúvas podiam casar novamente, né? No caso, os filhos da sogra dela, se tivessem mais filhos, poderiam casar com as noras, no caso as cunhadas, e gerarem para que o nome da família não se perdesse. Só que não era o caso. Tanto Noemi e tanto Orfa e Ruth já não tinham mais condições de terem maridos, pelo menos aparentemente, né? Mas só que conforme foi andando, elas se abraçaram e é quando declara, né? Ruth declara para a sua sogra aquele versículo tão lindo que a gente escuta, né? No versículo 16, Ruth declara para Noemi: Ao que respondeu Ruth: Não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Só que
Essa declaração não fala apenas de um amor de uma nora por uma sogra. Ela já não tinha mais o porquê estar com Noemi. Só que, além desse amor de nora por sogra, também, ao mesmo tempo, Ruth fala: olha, na minha terra, realmente, eu adorava outros deuses. Como realmente o povo de Moabe era conhecido como idólatras. Só que nessa declaração, ela não diz apenas eu te amo como sogra, como uma segunda mãe, talvez. Mas ela diz, eu conheci o Deus de Israel através da sua vida. Então, o meu Deus, agora, neste momento, passa a ser o seu. Ao contrário de Orfa, que Noemi, após declarar para elas voltarem, Orfa pensou um pouco e voltou. Ela voltou para o caminho porque ela até tinha amor por Noemi, só que ela pensou nos detalhes que Noemi contou e viu que realmente não tinha condições dela ter uma família. E aí ela voltou, não apenas por sua família, mas ela voltou para os seus deuses, como Noemi declara alguns versículos antes. Só que Ruth, além de ter ficado com ela e mudado totalmente a conduta, porque evangelho é isso. Quando a gente realmente se converte, conversão é mudança de caminho, é mudança de história. E é exatamente isso que Ruth declara. Eu não vou voltar atrás. Eu me converti ao Deus de Israel. Porque a conversão é exatamente isso. Antes de conhecermos a Jesus, antes de conhecermos o amor do Senhor, a gente andava numa única via, chamada pecado, chamada perdição. Mas aí, quando a gente é encontrado pelo amor do Senhor, do outro lado tem Jesus. Então a gente faz a curva e retorna para o caminho que é Jesus, né? E foi exatamente isso que Ruth fez. E aí seguiram, chegando em Belém. Logo, todos da cidade, conhecendo Noemi, sabendo da história dela, foram cumprimentá-la. A cidade se alvoroçou. E ela declara, com amargura, né? Afinal, quem de nós consegue ficar bem com a perca de alguém, né? Todos nós, eu acho que, se não pessoalmente, já sofreu com uma perca. E sabe o quanto é doloroso. E Noemi declara isso em alguns versículos, ela falando para o povo: não me chame mais Noemi, me chame Mara, pois eu estou amarga, estou aflita. Eu saí dessa terra com a minha família inteira e agora eu não tenho mais nada, né? E aí, tudo bem, chegamos na cidade e naquela época tinha o costume das viúvas. Naquela época era época de colheita. E aí, naquela época, as viúvas, conforme os trabalhadores iam trabalhando e deixava a semente cair no caminho, tudo que ficava no caminho já era justamente para os órfãos e para as viúvas. E aí Ruth se levanta e fala: eu vou atrás, vou trabalhar para a gente conseguir alguma coisa. E vou no caminho, certamente Deus vai preparar algum fazendeiro rico, para que a gente possa ter algo para comer. E olha só, Deus é tão bom que a fazenda que ela foi justamente de um parente de Elimeleque, que seria seu sogro que ela nunca conheceu. E naquela época, os parentes, se não tivessem filhos, que era o caso de Noemi, se tivesse algum parente próximo, tinha como ser o remidor. Ou seja, se a propriedade deles tivessem sido pega por hipoteca, alguma coisa assim, esse remidor da família tinha o direito de resgatar a propriedade e, no caso, podia casar com a filha, que no caso seria Noemi. E justamente ela foi para essa fazenda sem saber que era um parente da família. E aí quando vem esse versículo, né? Boaz, ao chegar na fazenda, logo ele se depara com Ruth e pergunta aos trabalhadores: mas quem é essa moça? E aí os trabalhadores falam para ele: essa é Ruth, a nora de Noemi, que veio lá de Moabe, estava passando dificuldades e veio trabalhar para ajudar a sua sogra. E logo Boaz se interessou por ela. E foi quando ele declarou: olha, quando os trabalhadores vierem dar água
para os meus trabalhadores, vem você também e não fique sem beber e sem comer nada. Deus proveu ali naquele instante tanto alimento e já tinha traçado uma história na vida de Ruth. E aí, quando ela chegou em casa e declarou isso para sua sogra, Noemi logo se lembrou que era parente delas, né? Que era parente da família. E foi quando ela deu a proposta para Ruth, para buscar que ele fosse o remidor da família. E assim, no decorrer da história, vai dizer que Ruth, ela conversando com Boaz, ele disse que iria procurar uma forma de ser o remidor, mas ele tinha outro irmão que também tinha direito. E aí, conversando, sentaram na praça e o irmão dele declarou que ele podia se casar com Ruth e ser o remidor da família. E assim ele fez. E logo lembra Jesus, né? Porque estávamos perdidos e o Senhor veio e nos resgatou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim Boaz fez, né? E foi o resgatador, o remidor da família de Noemi. E quem era Boaz? Há tempos atrás, se pararmos para realmente puxar a história, Boaz, lembra lá de Raabe, a prostituta, que na época de Jericó, ela livrou os espias de Israel para não serem mortos. Olha lá, quem não tinha história. Olha lá, aquela que era esquecida. Deus tinha uma promessa. E ela foi e fez parte da genealogia de Jesus. Ela mudou, Deus mudou a história da vida dela. E olha só, o filho dela aqui também, sendo um canal de mudança na vida de outra pessoa. Quem diria, né? E assim Deus faz também em nossas vidas. Olha só pra gente aqui hoje. Quem diria? Você pode glorificar a Deus por isso? Quem diria? Eu aqui também, né? Respirando, passando por tanta coisa. Só realmente nosso Deus. Olha pra trás, irmãos. Tudo que a gente já passou nessa vida. Quem diria que a gente ia estar aqui hoje, né? Aleluia. E aí, Deus muda a história de Ruth. Ela se casa com Boaz. E quem é que nasce? Obed, pai de Jessé, que era pai de Davi. E logo lá na frente, depois de algumas gerações, vem o nosso Senhor. Eu aprendo com isso que a gente passa por tanta coisa e não entende. A gente olha e não vê saída. Aonde que Ruth ia imaginar que ela se casaria novamente? Ela não tinha mais possibilidades. Mas ela decidiu por Deus. Ela disse, não, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar com a senhora até o fim. E ela ainda declara, alguns versículos abaixo, e diz que Deus me castigue com o maior castigo que tiver. Se a minha separação por ti não for por morte, que amor é esse? Né? E o Senhor honra a vida dela. O Senhor muda a história não só dela, mas como de Noemi. Porque é aquilo que nosso pastor sempre fala, né? O obediente, ele gera a bênção. A gente não precisa correr atrás da bênção. Se você obedece a Deus, Deus abençoa. E Ruth teve a história dela mudada. E com isso, a vida da sua sogra também foi mudada. Porque aquela que não tinha mais condições de ter o nome na família, ela foi vó, porque a consideração de Ruth e o nome da família ainda estava lá. E através disso veio o nosso Senhor. Eu aprendo com isso aqui, por mais que a gente passe coisas e não entenda, se a gente for fiel, irmãos, lá na frente a gente vai saber que tinha um Deus traçando toda a história da nossa vida. A gente vai entender que tudo isso é um plano dele. Um plano que os nossos olhos não são capazes de enxergar, porque o dele vai muito mais além.
A questão é se a gente realmente quer servir a esse Deus de todo o nosso coração ou voltar atrás e olhar para os ídolos. Porque foi isso que Orfa fez. Ela disse não. Sabe-se lá o fim de Orfa. Sabe-se lá se ela teve uma família. Sabe-se lá o que aconteceu com ela. Mas Ruth não. Ela tem o nome dela escrito aqui. E o nosso nome pode ser que nunca entre pelas páginas dessa Bíblia. Mas o mais importante é que ele esteja no céu, no livro da vida. Então que a nossa vida seja conduzida pelo nosso Deus. Que a gente nunca abandone a vontade do Senhor. Pode ser muito difícil, como é realmente. Mas nunca deixe de olhar para Jesus. Que a gente olhe para a nossa vida hoje e abandone tudo aquilo que nos afaste de Deus. Que não venhamos fazer como fez Raquel. Ao sair da casa do seu pai, Labão, ela levou consigo ídolos. E isso trouxe a morte dela. Mas aí você me fala, Daiane, mas eu não tenho nenhum ídolo na minha casa. Eu não tenho imagens, eu não adoro nada disso. Mas será que a bênção que Deus te deu já não ocupou o espaço que é de Deus? Olhe para a sua vida hoje e abandone tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. E siga em frente, siga com Jesus. Seja obediente à voz de Deus e abandone tudo aquilo que te afasta do Senhor. E certamente, não só a sua vida, mas todos aqueles que estão ao seu redor serão abençoados. Não vou me prolongar mais, porque como já foi falado, quem entende a voz do Senhor sabe a hora de parar, e a minha hora é aqui. Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor possa falar melhor a cada coração. Deus abençoe.